Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Aqui é o pastor Gabriel e eu venho aqui trazer uma mensagem de reflexão para a sua vida. Esse vídeo é destinado a todos os irmãos da congregação Batista Nacional em Planaltina, que está localizada no Buritis 3, e também aqueles irmãos que estão sedentos por ouvir a mensagem do Senhor, independente de denominação. Nosso objetivo é que você, nesse momento, seja edificado pelo poder da palavra de Deus. Nós estamos nos comunicando utilizando as mídias sociais em decorrência dessa epidemia, nessa pandemia do Covid-19, e os nossos cultos, as nossas mensagens estão sendo transmitidas de forma virtual. E eu quero trazer essa reflexão para edificar mais ainda a sua vida, querendo que você, irmão, está aí cultuando ao Senhor na sua casa, fazendo as suas orações e devocionais ao Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor? A nossa reflexão de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o verso 1, do verso 1 ao 3, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Vamos refletir? Os nossos dias são marcados pela ausência de fé e de ceticismo. Cada vez mais nós temos observado as pessoas sendo dominadas pela incerteza, uma insegurança, infelizmente até no meio dos cristãos. E nós somos convocados e chamados aqui pelo autor aos Hebreus a um olhar diferenciado, a um viver com Cristo baseado nas promessas, com um olhar de perseverança, com a perspectiva da fé e não pela perspectiva da incerteza. Infelizmente, muitos são possuídos como que pela síndrome da mulher de Jó, olhando para trás em decorrência da sua caminhada e vida com Cristo. O autor aos Hebreus compara a caminhada com Jesus a uma corrida, e de fato é uma corrida. Pense nos Jogos Olímpicos. Às vezes tem aqueles corredores que têm que pular os obstáculos para alcançar a meta tão desejada. Assim também é a nossa caminhada com Jesus, a nossa vida com o Senhor. E o que deve nos motivar nessa corrida? O corredor, talvez, ele se motiva com a perspectiva de ganhar uma medalha, mas o que nos motiva nesse andar com Cristo, nesse viver com o Senhor, é o que diz o autor aos Hebreus: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. E que testemunhas são essas? São aquelas pessoas que viram e ouviram acerca de determinada coisa, presenciaram um fato. No caso aqui, o autor dos Hebreus está se referindo aos heróis da fé, dos homens que andaram com Deus, que presenciaram manifestações do Senhor, viram grandiosidade de Deus, ouviram as mensagens poderosas. E esses são as testemunhas que estão a nos rodear. O autor aos Hebreus, no capítulo anterior, que é o 11, ele faz aquela narrativa concernente aos heróis da fé, Abraão, Moisés. Todos eles perseveraram, continuaram firmes, baseado não em palavras humanas, mas na promessa de Deus, e também por causa da sua fidelidade. A fidelidade de Deus fez com que esses homens permanecessem perseverantes. Porque eu tenho certeza que eles tinham a concepção que Deus era suficiente para eles. Eu te questiono: Deus tem sido suficiente para você? Olha como essas testemunhas, os grandes homens, os mártires da fé,
eles tiveram Deus como sendo suficiente a eles. Que Deus também seja suficiente para você. Persevere, não desanime na caminhada com Cristo. Nessa caminhada com Cristo, existe uma grande instrução a todos nós. É que nós devemos deixar no caminho, largar, deixar de lado o peso. Observe aí no verso 1 ainda. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor aos Hebreus faz um comparativo da vida cristã, de fato, com uma corrida, e o corredor, quando ele vai treinar, ele coloca peso nas suas pernas a fim de criar resistência, e assim no decurso da corrida ele vai ter uma agilidade maior. Só que na nossa vida com Cristo, e assim mesmo como o próprio corredor, ele não usa o peso quando está no certame, quando está na prova. Ele se livra do peso. Assim nós, na nossa caminhada com Cristo, que é essa corrida, essa prova que nos é colocada em vista, nós temos que deixar de lado tudo aquilo que é empecilho, aquilo que impede o nosso desenvolvimento, que é o pecado. Nós não estamos congregando, irmãos, mas nós temos que procurar vencer o pecado. Quando eu falo do congregar, estarmos juntos no templo, mas estamos congregando em casa. Nós temos que vencer o pecado, abandonar tudo aquilo que tenazmente impede o nosso desenvolvimento na vida com Cristo. Como que eu vou conseguir vencer o pecado? Como que eu vou conseguir deixar o peso de lado? Olhando, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé é Jesus, o qual ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Nós devemos olhar firmemente. O autor nos deixa aqui em tese como se nós tivéssemos duas possibilidades: ou olhar para Cristo ou olhar para uma distração. Mas para vencermos e deixarmos de lado o peso, nós temos que olhar firmemente para Cristo. Aqui nós temos um grande exemplo do próprio apóstolo Pedro, ali quando ele estava a andar por sobre as águas junto com Cristo. No momento que ele teve uma distração, ele começou a afundar por sobre as águas. Assim também a nossa vida com Cristo. Se nosso olhar está firmemente no Senhor, na meta que nos está proposta, que é Jesus Cristo, nós venceremos a corrida. Nós venceremos porque nós estamos firmes na promessa. E que promessa foi destinada a mim e a você? E Jesus Cristo em breve voltaria. Que Ele não nos deixaria só. Que Ele foi preparar para nós um lugar para onde Ele estiver e também estejamos nós juntamente com Ele. Que Ele também enxugar dos nossos olhos toda lágrima, todo pranto há de cessar, todo sofrimento. Nós estamos baseados na promessa da expectativa da vinda do Cordeiro. E com foco nessa perspectiva, nessa promessa, sigamos avante, à frente, com perseverança, sem desviar o olhar de Jesus. Outra coisa que também deve me motivar é aquilo que Cristo fez por mim. O que Cristo fez por mim? Ele entregou a sua vida, Ele suportou tamanha oposição, tamanho sofrimento. Isso deve ser um motivo para eu e você não desanimar na corrida. Talvez a corrida, literalmente falando, pode nos desmotivar, né? A gente que está num estado um pouco não tão interessante fisicamente, quando fala de corrida a gente já pensa em não correr. Mas na vida com Cristo, a corrida ela é garantida. Nós precisamos correr. Não podemos desanimar como a gente desanima numa academia. Nós temos que correr com a perspectiva da promessa, firme na promessa do Senhor, que em breve Ele vai voltar. Tenha essa mensagem, fixe em seu coração. Que Deus em Cristo venha estar abençoando você com a graça poderosa em nome de Jesus.